Êxodo 33:1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, e a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus, ele não anda com teimosos. Você vê que ele fala para Moisés para que ele vá, para que ele possa subir junto com o povo, mas que ele não iria. E no livro aqui nós temos uma revelação da palavra do Senhor. O Senhor diz que cumpriria a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Enviaria um anjo, tiraria os inimigos, mas não iria com seu povo. Não há nada pior do que a ausência de Deus nas nossas vidas. Deus diz que não iria com aquele seu povo porque eles eram teimosos em se opor à sua vontade, à sua direção e à sua palavra. O texto deixa bem claro que Deus não anda com teimosos, com quem vive consciente e repetitivamente se opondo à sua direção e palavra. Perseverança é persistir com a vontade e direção de Deus, mas persistir contra a palavra de Deus é teimosia. O espírito de teimosia é uma força satânica que vem sobre as pessoas para impedi-las de serem transformadas e abençoadas. A primeira ordem do Senhor Jesus, quando começou a sua obra, foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O teimoso não se arrepende, não revê posições erradas, não se converte e por isso não acessará o reino de Deus. O teimoso não aprende com os erros e nem com conselhos e não prospera, não cresce e sofre muito mais. Se Deus não anda com teimosos, então não ande você também. Não se alie, não faça parceria, não se case com teimosos. Se o fizer, você se desgastará e sofrerá muito. Apenas ore para que o espírito de teimosia se afaste da pessoa. O teimoso não renuncia, não abre mão, não negocia, não semeia e por isso não colhe. Deus quer ver em nós um espírito ensinável, humilde, aberto a aprender e a crescer, para que a obra que Ele iniciou se aperfeiçoe. Então, irmãos, tem algo muito ruim. Ser teimoso, aquele que o Senhor dá ordens, já falou, mostrou alguma coisa e a pessoa tem aquela síndrome de eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. E isso o Senhor não se agrada. É algo que nós devemos buscar a mudar. Tem algo que o Senhor já falou, então eu não vou fazer. Vamos dar um pulinho em Atos dos Apóstolos 9, versículo 13. Diz assim a palavra: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O Senhor, irmãos, tinha falado para Ananias: Ananias, você vai num tal lugar assim assado, tem um homem lá, Saulo de Tarso, você vai pôr a mão, você vai orar. E ele chegou e falou para o Senhor, né? Senhor, você sabe com quem o Senhor está pedindo para eu falar? É Saulo, ele mata cristão. Ele é perseguidor, ele é assassino, ele é homicida, ele mata. Eu vou falar sou cristão, vou lá. Né? Essa é a fama que Paulo tinha. Saulo, até então Saulo. Antes de conhecer o Senhor, as pessoas o tinham como um homem que matava cristão, mandava prender, jogava nos vários lugares lá, né? Não podia falar de cristão. E o que aconteceu com
com Paulo. Ele conheceu o Senhor. Então, esta era a fama de Paulo antes. E nós provavelmente tínhamos no passado uma fama antes de conhecer o Senhor. Cada um individualmente de nós tínhamos, ou dentro da família, ou para nós mesmos, ou na casa, ou na escola, algum tipo de algo que não agradava o Senhor antes de conhecermos ao Senhor. Mas depois do momento em que você conhece o Senhor, grandes coisas mudam, né? Nós devemos olhar e ver assim, será que eu tenho ainda em mim algo antes, hoje, continua sendo alguma coisa do que antes eu conheci o Senhor? Será que alguma fama do que eu tinha antes ainda faz parte da minha vida? O meu exemplo de vida é maldosa, gostava de piadinhas dúbias, aquelas cheias de maldade, maliciosas, dava risada e tudo mais, e levada para pornografia, algumas coisas. Esse é o meu testemunho de antes. Essa era a fama que eu tinha antes. Será que eu posso hoje olhar para trás e falar, será que alguma daquilo ali antes de eu conhecer o Senhor Jesus faz parte da minha vida hoje? Na vida de Paulo, isso depois que ele conheceu o Senhor, essas coisas mudaram na vida dele. Dá um pulinho para o capítulo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Paulo aqui, ele já pregava, logo depois que ele conheceu, ele já pregava que Jesus era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha a transformação. Ele se arrependeu a partir do momento em que Saulo de Tarso teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele deixou de ser Saulo, ele passou a ser Paulo e ele não foi teimoso, irmãos. Sabe? Eu sou soldado. Ele poderia ter dado um monte de desculpa. Aqueles teimosos que bate e quer tirar braço de ferro. Sabe? O Senhor, ele teve um encontro com o Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor, ele ficou cego por alguns dias, ele se batizou, transformou a vida dele. Ele deixou de ser um perseguidor, passou a ser perseguido. E foi levar a palavra do Senhor. Ele não foi teimoso. Então tudo aquilo que estava, aquela fama dele atrás, ficou para trás. Ele não tem mais. O que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele não foi teimoso. E tem muitas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, ouvem o Senhor falar. Antes de conhecer o Senhor é uma coisa, mas depois que você ouviu a palavra do Senhor, conhece a palavra do Senhor, o Senhor te deu uma ordem, para de fazer o que o Senhor te deu a ordem. Imagina se a gente for colocar um monte de desculpas. Mas não é bem assim, Senhor. Imagina Paulo. Olha que pregador maravilhoso. Escreveu não sei quantas cartas do Novo Testamento. Se ele tivesse sido um pouquinho teimoso. E às vezes o Senhor, ele ainda pega um pouco pesado. Porque ele fala uma vez, fala outra vez. A pessoa é teimosa. Não quer ouvir a palavra do Senhor. Então, pensa assim, a vida do Paulo, ele se arrependeu e teve uma transformação de vida. Será que tem alguma transformação nas nossas vidas que não aconteceu ainda? Porque nós estamos sendo teimosos. Porque Deus falou, eu já falei para parar de fazer isso. E a gente ainda quer tirar um braço de ferro com o Senhor. E não muda. Será que não tem algo? Nós devemos nos analisar. Será que entre as pessoas eu mesmo vou olhar para a minha vida? Eu fazia alguma coisa que eu não fazia? Então eu vou me arrepender. Porque eu preciso E arrependimento é mudança. Não tem aquela coisa de a gente erra e Senhor, aí você vai, se arrepende, pede perdão.
Passou uma semana, passou a dorzinha, dali a pouco está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, isso é você estar brincando com Deus. Arrependimento é, eu não faço mais isso e eu não faço mais isso. Né? Lógico que nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, temos quedas, né? Fazemos muitas vezes o que nós não queríamos fazer. Romanos 7 fala muito disso, o que eu queria fazer eu não faço, o que o Senhor quer que eu faça, dali a pouco eu não estou fazendo, e depois os irmãos ficam de lição de casa, Romanos 7. É muito bom. Então, o que acontece? O Senhor, Ele quer de nós um arrependimento, um verdadeiro arrependimento, para que nós façamos o que é a vontade dEle nas nossas vidas, para ver essas mudanças. Aí eu pergunto assim, você nota a mudança no antes e depois? A gente vê antes e depois de um monte de gente, né? Na televisão, antes da fama, depois da fama. Tenho certeza que um monte de gente já viu aí artistas, as mulheradas que fazem o antes e o depois. Você já olhou para você e viu o antes e o depois? Ou você continua sendo aquela pessoa teimosa que fala, não vou mudar? Existe uma frase, irmãos, que as pessoas, os mais teimosos ainda usam. O Senhor Jesus, né? Ele me aceita como eu sou, então eu não preciso mudar. O Senhor, Ele nos aceita como nós somos para vir até Ele. E aí, a partir do momento em que nós conhecemos Ele, aí nós começamos a mudar. Porque não é do meu jeito, é do jeito dEle. Quando nós queremos fazer essa vontade do Senhor. E as pessoas são teimosas. Às vezes não, é do meu jeito, é do meu pensar. É da forma com que eu quero. E não é da forma com que o Senhor quer. Se nós olharmos para a vida de Paulo, ele passou por uma transformação total de vida. Ele era soldado, ele perseguia, ele matava. Hoje, vocês conseguem imaginar esse homem ter escrito a palavra de Deus? Você consegue imaginar como é a sua vida antes da palavra do Senhor? E hoje, como ela é? Então, irmãos, que nós não sejamos teimosos. E lá no comecinho, né, na parte do livro, diz que o Senhor não anda com teimosos. Você vê, o povo subiu lá do Egito sozinho, porque falou que eles eram teimosos. Imagina nós sem a presença do Senhor, a gente faz tudo errado. Faz tudo errado. Ao nosso entendimento, se nós formos fazer alguma coisa com o nosso entendimento, é tudo errado. Existem as pessoas que são inteligentes, mas existe a diferença entre a inteligência e a sabedoria. E a sabedoria é coisa principal, que é o Senhor que dá através da palavra dele, né? Quanto mais nós estudamos, mais nós ficamos sábios, mais maleáveis. A pessoa teimosa, ela não é maleável. Gente, é muito chato quando você conhece um assunto e você vai conversar com uma pessoa teimosa e a pessoa fica teimando, você fala daquilo, você tem um conhecimento sobre um assunto e a pessoa quer discutir com você. Isso é um espírito, que é lógico que nós não vamos sair expulsando espírito de teimosia, mas quando você tem um conhecimento de um assunto e essa pessoa fica querendo discutir, bater boca com você, no seu coração você repreenda o espírito de teimosia, que tem um espírito ali. E o espírito de teimosia faz com que essa pessoa cada vez mais esteja distante da presença do Senhor. Porque o Senhor dá uma ordem, o Senhor fala algo, o Senhor dá uma direção. E a pessoa quer seguir de acordo com o que ela quer. Ela é teimosa. Ela não é obediente. Aí ela faz de acordo com a cabeça dela. Aí como nós falamos, né? Teimosos, eu fui muito teimosa. Tive que sofrer muito. Tive que quebrar a cabeça. Passar por um monte de situação. Para falar um dia que nós possamos, todos nós falar: tá bom, Senhor, eu só faço errado. O Senhor é que está certo. Eu vou fazer do seu jeito, que do jeito do Senhor. E parar de ser teimosa, né? A palavra do Senhor, ela nos ordena várias coisas como direção. E não é ordem, aquela coisa como soldado, o Senhor manda, sim, Senhor, alguma coisa. Não, se nós formos ver, é fácil. É fácil. Não, é difícil porque o mundo nos oprime. Mas, irmãos, é mais tranquilo fazer o que diz a palavra do Senhor. Porque, por mais que você, às vezes, tenha problemas em volta, por estar seguindo a palavra do Senhor em volta, o Senhor, Ele te dá paz.
Então, desse lado é muito bom o ser obediente, o não ser teimoso. Quando o Senhor fala, poxa, já falei para não falar palavrão, não me agrada. Os lábios de o meu filho têm que ser lábios para abençoar, não é para falar palavrão. Então, por que eu vou ser teimosa, teimoso? Não falo mais. É difícil parar? É difícil, mas busque parar. Uma hora você vai. Você às vezes está em rodinha de um monte de pessoas que só fazem isso. E você é o diferente. Seja o diferente. É melhor você agradar a Deus do que você agradar as pessoas. Tem um monte de gente que está ali naquela turminha, falando um monte de piadinha. Deus já falou aquelas coisas que não agradam, que não vai te ajudar em nada, né? Senhor, não faça. Por que você vai participar de coisas que não vão te ajudar em nada, não vão te engrandecer, não vão... É teimosia, é para agradar as pessoas. O Senhor já falou, os filhos do Senhor não são todos que agradam. Nós não estamos aqui para agradar. Nós estamos para obedecer a palavra. E obedecer a palavra agrada a Deus. E muitas vezes não agrada as pessoas em volta. Então, irmãos, que nós não sejamos teimosos. Quando o Senhor fala, nós sejamos filhos obedientes à palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela nos tem sempre a melhor direção. E filho teimoso sabe como que é, né? A mãe fala, não põe a mão aí. Não põe a mão no forno que vai queimar. A criança, ela não obedece, ela põe a mãozinha ali e queima. Depois que queimou, que ela vai aprender a obedecer. Acontece a mesma coisa conosco. O Senhor fala, não faz isso, que vai ter uma consequência. Então, quando o Senhor fala na palavra, é que tem algo para que nós cuidemos para não fazer. E o que Ele espera? Que nós sejamos filhos obedientes, que não sejamos teimosos e precisa falar 1, 2, 3 vezes até que venha uma repreensão maior, uma exortação maior. Né? Que nós possamos cada vez mais fazer a vontade do Senhor. E para encerrarmos, irmãos, vamos voltar lá, que nós lemos no começo, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quem confia no Senhor, obedece o Senhor. Agora fala, não te estribes no teu próprio entendimento. A pessoa teimosa é do jeito dela, do jeito que ela pensa. Ela não conhece, ela não confia. Porque quem confia no Senhor, ele não é teimoso para quando o Senhor fala alguma coisa. Ele faz de acordo com a vontade do Senhor. E o Senhor fala o quê? Reconhece em todos os teus caminhos. Quando você reconhece que o Senhor é Senhor e Ele está contigo, o Senhor, Ele faz o quê? Ele direita os nossos caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireita, Ele conserta a fama que nós tínhamos lá atrás. Hoje em dia nós não temos. O que nós fazíamos antes lá atrás, hoje em dia nós não fazemos mais. Por quê? Porque nós nos arrependemos. Então a palavra do Senhor quer muito o verdadeiro arrependimento de nós, para que nós não sejamos teimosos e possamos obedecer a palavra do Senhor cada vez mais. Então, irmãos, que nós possamos colocar o Senhor como Senhor nas nossas vidas, para que o Senhor endireite as nossas veredas cada vez mais, nós tenhamos caminhos de bênçãos, que o caminho do teimoso não é de bênção, o caminho do teimoso é discussão, é perda, perdas de amigos, perdas de pessoas queridas. O teimoso, ele só perde, e a pessoa obediente com o Senhor, ela ganha no tempo do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.